Novamente estou feliz de estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom o tempo todo. É a parte 6, dessa nossa série da família à base da igreja. E hoje nós vamos falar algo sobre a minha casa tem uma marca de Deus. Amém? Vamos ler lá em Deuteronômio 7:9. A versão que eu utilizo normalmente é a Nova Versão Internacional, também conhecida como NVI. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 9, diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Então nós vimos na semana passada que a raça humana, ela foi preservada porque Deus firmou uma aliança com Noé. Amém? Não só com Noé, mas com a sua família. Porque entraram na arca Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. No total de 8 pessoas. Amém? E eu quero falar um pouco aqui sobre essa questão da aliança. A aliança, ela sempre implica algo visível. Quando Deus firmou sua aliança com Noé, o que aconteceu? Apareceu no céu um fenômeno que hoje nós conhecemos como o arco-íris. Então Deus disse, sempre quando houver chuva, haverá o arco-íris, e eu não destruirei a terra. Fez uma aliança com Noé. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, também houve um sinal visível, houve a circuncisão. Então todo filho, homem, nascido em Israel, ao 8º dia era circuncidado. E aquilo era como se fosse uma aliança visível, para que houvesse um testemunho vivo da aliança de Deus. Eu vou falar um pouco aqui do texto. Cadê o texto? Oi, Jesus. Está lá em... Espera aí, gente. Eu acho que na impressão o texto saiu daqui. Ai, Jesus. Levítico... Não é não, espera aí. É que está lá embaixo. Êxodo 12, a partir do 1 para frente. Amém? Nós vamos falar no capítulo de Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, quando Deus começa a falar com o povo, Ele está falando de um recomeço. Deus, amados, Ele está sempre pronto a recomeçar. Às vezes nós, que olhamos Deus de uma forma equivocada, Deus está sempre pronto a recomeçar. Às vezes nós que desistimos. Às vezes nós olhamos para as nossas fraquezas, por nós às vezes falharmos, nós não correspondermos àquilo que Deus espera de nós, e a gente termina declinando do chamado, do propósito de Deus, mas Deus está sempre pronto a recomeçar. Então Ele diz, olha, deverá ser o primeiro mês do ano. É um novo ciclo. Digam a toda a comunidade de Israel. Comunidade é um conjunto de famílias. Então Deus vem para a família de Israel para trazer uma palavra, algo que deveria acontecer. No 10º dia deste mês, todo homem, então Deus dirige uma palavra para o homem, o pai, o líder da família. Deus sempre quer enxergar no marido uma liderança. Alguém que queira exercer o seu papel. Desde lá do Éden.
Quando Deus falou para o homem: você vai cuidar, você vai guardar o jardim. Então Deus estava dando atribuições ao homem. Essas atribuições não eram de Eva, elas eram exclusivamente de Adão. O grande problema hoje, amados, que nós vemos nas famílias, e isso às vezes reflete negativamente na igreja, que os homens, os maridos, os pais não assumem o seu papel como guardião da família. Quando você tem uma reunião de oração, quem está lá? As mulheres. Às vezes o homem, que teria um papel de estar ali intercedendo pela família, pelos filhos, ele se omite. Aqui Deus fala expressamente: todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Vejamos como Deus vê na família algo importante. A aliança que Deus está fazendo aqui, nós sabemos que é a época da Páscoa. Quando foi instituída a Páscoa, que a Páscoa significa passagem. Então nós vemos que Deus, ele tem toda uma formatação. Deus ele é organizado, né? As coisas no reino de Deus, elas não são à toa. Tudo tem um propósito. Então Deus chega aqui e fala: olha, eu tenho uma aliança a ser firmada com a família. E você, homem, você, pai, você tem um papel. Você tem que exercer um papel de liderança. Na estrutura familiar, o homem tem atribuições e responsabilidades espirituais. O homem, amados, na família, ele não é só um provedor. Ele também é o provedor. Mas isso não pode ser uma justificativa para o cidadão sempre dizer que está cansado. Eu acordei 5 horas da manhã hoje. Não é por isso que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu precisava chegar no escritório cedo. Porque eu tinha uma agenda a cumprir. Mas isso não quer dizer que eu posso me isentar da minha responsabilidade espiritual. Como pastor da minha família. Todo homem, todo pai é pastor da sua família. E a responsabilidade está sobre nós. Responsabilidades espirituais que foram delegadas por Deus desde a criação da humanidade. Da mesma maneira que deveria guardar o jardim do Éden, o homem continua sendo o guardião da sua família e o valente à porta da sua casa. Né? Aquela história, né? O homem vê uma barata e fala: amor, barata! Sai correndo. Não! Nós somos cabra macho, espiritualmente falando. Se o demônio bater na sua porta, aqui não, você não vai entrar. Porque Deus deu essa autoridade para o homem. Então eu não posso permitir que haja invasão no lugar mais importante para mim, que é a minha casa. Não adianta, amados, eu fazer várias coisas no trabalho, na igreja, se eu não conseguir cuidar da minha casa. Agora vamos imaginar, Deus deu uma ordem. Cada homem vai pegar lá um cordeiro, um cabrito. Imaginemos cada líder de uma família israelita indo ao campo e escolhendo um cordeiro. Imagina, irmãos. Deus falou: daqui 4 dias, né, vocês vão fazer o sacrifício. O homem sai da casa, deixa a sua família, e ele tem uma responsabilidade de escolher uma oferta agradável a Deus. Ele vai ter que pegar lá no campo onde ele cuidava das suas ovelhas, dos seus cordeiros, dos seus cabritos, um animal. Ele vai pegar qualquer animal? Não. Se ele ama a sua família, se ele ama os seus filhos, ele sabe que a sua família depende do sacrifício que ele vai apresentar. Se Deus não se agradar do sacrifício dele, quem que vai perecer? A família. Então, com certeza, todo aquele que amava a sua esposa e os seus filhos teria o cuidado de escolher o melhor do seu rebanho. Essa responsabilidade cabe a nós.
Quem é pai aqui? Quem é o homem da casa? Essa responsabilidade cabe a nós. A palavra diz assim: guardem-no até o 14º dia. Então, isso começou num período e vai continuar no outro. O 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Vamos imaginar a cena. O pai escolheu um cabrito, lá na cria dos seus animais. Levou o animal para casa. Durante 4 dias, aquele animal está dentro da casa dele. Toda a atenção daquela família está voltada para quem? Para o animal, para o cordeiro. Durante 4 dias, todos os membros daquela família viveram uma experiência em torno daquele animal. O cordeiro se tornou o centro das atenções. Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. Jesus, que é simbolizado por este cordeiro aqui, ele era o centro das atenções daquela casa. As pessoas sabiam que a proteção, a segurança, o fato deles não serem destruídos como os demais do Egito, estava relacionado àquele animal. Tinha que cuidar do animal, porque só no 14º dia que haveria o sacrifício. Então você imagina, amados, aquela mãe. Ela olhava o cordeiro, e ela olhava o filho primogênito dela. Porque foi os primogênitos do Egito que morreram quando o anjo da morte passou sobre o Egito. Se não houvesse o sacrifício, a mesma praga que destruiu o Egito, destruiria aquela família de Israel. Então imagina aquela mãe, ela sabe que aquele animal está substituindo o lugar do seu filho. Por isso a figura do cordeiro era tão importante. Eu quero que vocês entendam, amado, que Jesus na nossa casa é a coisa mais importante. É Ele, como cordeiro, que substituiu a destruição que viria sobre nós. Eu não posso permitir que a presença de Deus saia da minha casa. Primeira Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aquela família, ela tinha compreensão de que aquele animal ocupava o lugar do primogênito. Um animal que não tinha feito nada. É o que diz aqui nesse texto de Pedro. Jesus, que era justo, tomou o nosso lugar, para que Deus tivesse a sua ira aplacada e a sua justiça satisfeita. Como sabemos, aquele cordeiro apontava para Cristo. Lá em Colossenses 1:15 e 20 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o corpo, a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Deus estabeleceu Jesus para que ele seja o primeiro na nossa casa. Ali naquele lugar, onde o povo era escravo do Egito, a figura mais importante dentro daquela casa era o cordeiro. Sem o cordeiro, não havia vida.
Sem o Cordeiro não havia segurança. Sem o Cordeiro não haveria paz. Não haveria esperança. Jesus deve ocupar o lugar de preeminência e ter a primazia em nossa casa. Preeminência é o primeiro lugar. Que Ele seja o centro da nossa existência e tenha prioridade nas nossas escolhas. Da mesma forma como durante aqueles 4 dias, tudo girou em torno do Cordeiro. Ele era a garantia de que Deus, ao passar pelo Egito, pouparia aquela família. Continua o texto. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Todos nós já vimos no filme, que depois que é sacrificado o cordeiro, o pai vai lá, com aquela esponja, isopo, que chama, e passa lá na verga da porta, passa lá na lateral da porta, e fecha a porta. Eles estão debaixo de uma promessa de Deus. O sangue representa a vida, espiritualmente falando. Esta vida de Deus, recebida gratuitamente por meio do sangue de Jesus, precisa estar manifestamente visível na nossa casa. O sangue do Cordeiro, que foi morto dentro da casa, foi passado nas portas. Todas as pessoas que passavam por aquelas ruas, elas olhavam e viam que naquela casa havia uma marca de Deus. Amados, nós precisamos ser testemunhas vivas do que Jesus fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Se as pessoas não se apercebem de que há algo diferente em nós, a marca do Cordeiro está precisando ser reafirmada. Pois o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então imagina, Deus, amados, naquela ocasião, o anjo da morte que o Senhor enviou, passando sobre o Egito. Eu acho muito legal o filme, é um desenho, que fala sobre o Êxodo. E aquela presença, ao passar pelas ruas, quando ela parava na porta, porque ela não podia entrar ali, para destruir a família, porque havia uma marca. E quando ela passava pela aldeia dos egípcios, não havia marca ali. O anjo da morte entrava e o primogênito era morto. Onde não havia marca, havia morte. Onde há a marca da presença de Deus, há vida. Eu tenho certeza, amado, que todos nós, como pais, nós queremos vida para a nossa família. Mas para que a vida de Deus se manifeste na minha casa, eu preciso ter a marca de Deus ali. Quando Deus passa os seus olhos pela terra, Ele consegue identificar cada casa sobre a qual existe a marca na aliança do sangue de Jesus. Então vamos trazer esse contexto para hoje. Deus sobrevoando Osasco. E lá de cima, Ele consegue avistar a marca do sangue nas nossas casas. Ele sabe que ali, Ele não vai permitir que o maligno nos toque. Ele sabe que ali, Ele vai ordenar a sua bênção. Ele sabe que ali vai haver provisão. Ali vai haver segurança. Tudo está ligado à marca de Deus. É como se fosse um GPS. Hoje a moda é GPS,
Às vezes eu sou meio tantã, né? Que o Pio é tecnológico, né? Não, mas você imagina, irmãos, você entra no carro, liga o Waze. Todo mundo sabe que é o Waze, né? O Google Maps. Aí te acham. Você fala assim, eu quero ir lá para ICT sede. Aí a Googleina, né, começa a falar, né? Liguem os faróis. Primeira coisa que ela fala. E aí vai te dando. Teu carro vai andando e ela vai falando onde você está. Então, eu até achei legal essa sigla, GPS. Ganhei uma passagem pelo sangue. GPS. Entendeu? Isso é a Páscoa. A Páscoa, amados, é passagem. É a passagem da morte para a vida. É a passagem da escravidão para sermos livres. Isso é Páscoa. Ah, mas a gente vai comemorar o Natal, né? Eu acho que eu estou na época errada. Mas é isso. Deus está olhando para que nós possamos chegar naquilo que Deus tem para nós, como família. Gostou do GPS? Esse sangue sobre a nossa família é uma identificação no mundo espiritual, inclusive para o inimigo da nossa alma. O diabo anda ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Se ele se aproximar da sua casa, e ele ver lá a marca da presença de Deus, porque você tem uma aliança, porque eu tenho uma aliança com ele, ele não vai se aproximar. É uma identificação de que o preço já foi pago, e estamos livres de sermos importunados pelo cobrador à nossa porta. Eu sou advogado e atuo na área tributária. Quando uma pessoa deve alguma coisa, né, deve o IPTU, né, deve o IPVA, ou você tem uma empresa, né, não pagou o seu tributo, depois de um certo tempo, aquilo é inscrito numa dívida ativa, chama CDA, Certidão de Dívida Ativa. Ou seja, você deve e alguém tem o direito de cobrar a sua dívida. E para isso, pastor, existem mecanismos. O juiz determina que um oficial de justiça vá lá e bata à sua porta. Esse sangue foi exatamente para pagar a nossa dívida. Vamos lá em Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados, todos nós, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Colossenses 2,13. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a inscrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Então Jesus, amado, o cordeiro, aquele cordeiro que estava lá dentro da casa, que era um tipo de Cristo, ele estava lá para ser o remissor, para pagar a dívida. Foi isso que Jesus fez por nós. Pagou a nossa dívida, para que a nossa casa não tenha ninguém importunando. O oficial de justiça do inferno, para exigir de nós. O preço já foi pago. Continua o texto lá em Êxodo 12. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Só porque havia a marca da presença de Deus. Amados, vamos imaginar.
na madrugada daquele dia, nas redondezas do acampamento de Israel, só havia choro, só havia pranto, só havia tristeza, só havia desespero. Porque cada uma daquelas casas, uma família estava em luto. Porque o anjo da morte tirou a vida de todos os primogênitos do Egito. Mas dentro da casa do povo de Deus, não havia tristeza, não havia angústia e não havia desespero. Havia uma sensação de alívio, porque os filhos do povo de Deus, todos foram poupados por causa da marca. É isso que nós queremos para a nossa família. O nosso mundo, o mundo ao nosso redor, amados, é só caos. Você tem um vizinho cuja família está sendo destruída. O anjo da morte, presentemente, ele tem várias faces. É o crack, é a cocaína, é o álcool, é a prostituição, é o pensamento de suicídio, é a depressão. Mas dentro da nossa casa, se nós firmarmos uma aliança com Deus, haverá sobre nós a marca do seu sangue, e nós seremos poupados da destruição. Posso ouvir um amém? Toda a nação de Israel foi preservada por conta da obediência à voz do Senhor e pela demonstração de fidelidade na aliança com o seu Deus. Tiveram... Tem 2 copos d'água que eu não tomei nenhum. Tiveram por resultado um grande livramento, que foi o prelúdio de um novo tempo, a libertação do jugo da escravidão. Êxodo 12:35. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Amados, além de nós sermos guardados, Deus ainda vai nos prosperar, se a nossa aliança for com Ele. Se o cordeiro for a parte mais importante, for o centro da nossa casa, que a nossa atenção, enquanto família, esteja voltada para Ele. Tudo o que Jesus fez por nós. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, diz o salmista. Amados, o que eu posso dar pelo que Jesus fez por mim? Nós estudamos um pouco domingo o que foi ser, né, o amor de Deus encarnado. A presença do Senhor e a sua marca em nossa casa, além de nos tornar pessoas livres, né, de tudo isso, do diabo, também nos acrescenta bênçãos sem medidas. Prosperidade, amados, é um estado de satisfação. Prosperidade não é você ter 1 milhão na sua conta. Prosperidade não é você ter uma mansão. Prosperidade não é você ter um carro importado. Prosperidade é você ter uma casa simples, mas estar nela satisfeito.
Prosperidade é você ter um carro popular, mas com isso estar satisfeito. Prosperidade é você não ter nada, só ter pago as contas. E mesmo assim estar satisfeito. Este povo, por causa da presença de Deus, eles se tornaram um povo satisfeito. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus já fez a sua parte. Como aconteceu lá no Egito. Com um braço forte. Deus rompeu as cadeias da escravidão. Todos nós conhecemos a história. E nas nossas vidas não foi diferente. É meu papel agora permanecer firme. E não me deixar escravizar de novo. Não permitir que a marca saia da minha casa. Eu preciso manter lá a presença de Deus. Josué 24:14, para terminar. Agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É uma escolha, amados. É uma escolha. Servir ao Senhor com integridade. Integridade é o estado ou característica daquilo que é inteiro. Quantos pedaços tem uma pizza? Normalmente são 8. Então, a integralidade da pizza são 8 pedaços. Se você tirar um pedaço, sobrarão 7. Não vai ser mais uma pizza inteira. Deus, Ele quer todo o nosso coração. Mateus 22:37 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso é integridade. Não há espaço, amados, dentro de nós para qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Tudo o que toma o lugar de Deus na minha vida chama-se idolatria. As pessoas comumente vinculam essa palavra aos outros ídolos. Mas idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus. O meu dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. Os meus filhos não podem ocupar o lugar de Deus. Nem a igreja pode ocupar na minha vida o lugar de Deus. Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Que nós nos levantemos para dizer que estamos com o Senhor até debaixo d'água. E isso rumo à eternidade. Quem crê dessa forma?